noite a todos. Primeiramente eu queria agradecer o convite feito a nós que estamos aqui essa noite de alegria, essa noite abençoada, a qual nos sentimos extremamente felizes de poder estar contribuindo através da música aqui nessa noite, desse reencontro, né? Para comemorar mais uma semana espírita. O segundo, né? Teve na semana passada e esse é o segundo. Então, queria convidar todos. Não somos cantores, somos estimuladores. Viemos estimular todos vocês a cantarem junto conosco. Então, enquanto nós cantamos, vamos permitir que a espiritualidade amiga possa vir de encontro a todos nós, nos harmonizando, nos dando tudo aquilo que precisamos e necessitamos. A primeira música é Aleluia. Vamos fazer o coral bem bonito? Lá? Pai, eu quero te amar. Te
música é a barca, tá? Acredito que pelo nome as pessoas assim de mais experiência devam conhecer. Mas conforme iremos cantar aqui, vocês vão lembrar da melodia. Vamos lá? A próxima música é Zaqueu, como Zaqueu. Para quem não conhece, né, Zaqueu era um poblador de impostos e ao ficar sabendo que Jesus iria passar por onde ele estava, ele, por ser estatura pequena, no meio daquela multidão, Jesus carregando aquele povoado, aquele aglomerado, Zaqueu subiu em cima de uma árvore para poder enxergar Jesus. E para a surpresa dele, quando ele sobe na árvore, está lá no alto, Jesus o chama pelo nome. Jesus já o conhecia. E Jesus, naquela noite, se hospedou na casa de Zaqueu. E nessa noite, possamos ser como Zaqueu, buscarmos Jesus e permitirmos que Ele possa vir para nós. Vamos lá? Podem cantar. Eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti.
Pessoal, muito obrigado mesmo pela oportunidade. Acabou? Acabou, né? Acabou? Consegui o cronograma, mas tem um show. Depois, né? Pai nosso, Só o microfone. Obrigado. Pode levar. Muito obrigado. Isso, obrigado. Vai cantar a música agora? Pode ser? Pode? Então, a gente tinha preparado uma música, mas a gente veio do trabalho e veio muito em cima e acabou continuando atrasar, mas a gente gostaria de fazer uma pequena e singela homenagem ao nosso querido irmão Benny Coquito. E uma música que não tem como nós ouvirmos ela e não lembrar dele, da alegria, né, das palestras a qual ele realizava nas casas espíritas. E ele sempre terminava, geralmente, com essa música. Essa música se chama Epitáfio. Vamos lá? Quem souber pode cantar, tá? Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz. Quem souber, cara. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. Cada um cabe a alegria e a tristeza que vier. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Então, nós vamos dar início ao nosso trabalho. Hoje nós vamos apresentar aqui o nosso amigo, o Davidson, neuropsicólogo e especializado em terapias de vidas passadas.
E eu chamo aqui agora o Caetano, né? Para o Caetano falar sobre a 72ª Semana Espírita da Baixada Santista. Boa noite, pessoal. Boa noite. A gente fica muito feliz em poder participar. Essa é uma promoção da União das Sociedades Espíritas. Meu nome é Caetano, do qual faço parte dessa sociedade. E essa sociedade está há 72 anos. É a 72ª Semana Espírita, ou Mês Espírita, que acontece na cidade de Santos. Então é uma alegria muito grande. São 72 anos ininterruptos. E nós estamos aqui hoje com a alegria e com a graça de ter o Davidson Lemela, que vai aí trazer bastante esclarecimento para todos nós. Bom, boa noite a todos. Boa noite. Faz tempo que eu não vim aqui, desde antes da pandemia. Já há bastante tempo. Estava com saudade de todos. Bom, o tema que nós iremos abordar na noite de hoje tem como título o desafio de viver com o próximo, principalmente quando o próximo está muito próximo. Quanto mais próximo, mais difícil. E aqueles que estão mais próximos de nós são justamente os nossos familiares, aqueles que convivem conosco debaixo do mesmo teto, compartilhando a mesma vida. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Muito bem. O Instituto Sinovac, juntamente com a Universidade de São Paulo, fizeram uma pesquisa alguns anos atrás, e essa pesquisa revelou que mais de 60% da população do Brasil está acima do peso. Eu falei isso, eu acabei olhando para você. Que será? Mais de 60% da população adulta. Excesso de ectoplasma. Não, é muito ectoplasma e você não está doando. Ectoplasma tem que ser doado. Não acumula. Mais de 40 milhões de brasileiros, da população adulta, mais de 40 milhões de brasileiros fazem dieta para emagrecer. Mais de 40 milhões. E por conta disso acabou surgindo um monte de dietas que a gente conhece, né? Por exemplo, tem a dieta do carboidrato. Você come de tudo, não come carboidrato. Tem a dieta do alface, conhece a dieta do alface? Come de tudo, menos alface. Aí acabaram surgindo muitas dietas engraçadas, como por exemplo a dieta da lua, conhece? Fica gordinho igual a lua. Mas por que é tão difícil fazer dieta para emagrecer? Porque na verdade a dieta para emagrecer, ela é uma atividade que não tem resultado temporal. O que quer dizer isso? Quer dizer, você faz uma dieta e o resultado da dieta vai surgir, sei lá, depois de um mês, 2 meses. Aí você passa a semana inteira comendo só folha. Aí você vai se pesar e não emagreceu nada. Então, as dietas para emagrecer é preciso muita perseverança, muita disciplina, porque os resultados demoram. Então, eu não quero fazer uma dieta para emagrecer semana que vem. Não, leva tempo. E nós, seres humanos, encarnados, né, nós temos muita dificuldade para lidar com aquilo que não é resultado imediato, porque nós somos muito imediatistas. E nós temos muita dificuldade também para lidar com aquilo que é imponderável, abstrato.
Porque a gente tem mais facilidade para lidar com a concretude. Nós estamos encarnados num corpo físico e por conta disso a gente está muito preso à materialidade, às relações com o mundo material. Então é muito difícil para nós a gente lidar com aquilo que a gente não consegue apalpar, pegar, ver com os olhos, sentir o cheiro. Nós temos dificuldade para lidar com aquilo que é imponderável. Por isso, para nós é muito difícil, muitas vezes, construir uma fé inabalável dentro de nós. Porque a fé também é uma coisa que nós não conseguimos enxergar. Nós não conseguimos dar uma receita de fé para alguém. Fé é uma coisa muito particular. E a nossa fé, ela é na medida do nosso crescimento e amadurecimento espiritual. Às vezes, quando surge uma dificuldade na nossa vida, a gente se surpreende percebendo que perdeu a fé. Parece que os espíritos esqueceram de mim, parece que Deus não está olhando para mim. Então nós somos assim, nós temos essa dificuldade, por isso é difícil emagrecer. Muito bem, ó, quem tem cachorrinho em casa? Quem tem bichinho, gatinho? Então, hoje em dia, as pessoas elas estão muito acostumadas e ligadas aos pets. Nós gostamos muito dos animais. E tem muita gente que diz assim, mas eu prefiro mais os animais do que as pessoas. Porque o animal não me engana, ele não mente para mim, ele não me trai, ele não me abandona. E eu vou na padaria comprar pão, quando eu volto faz a maior festa. Parece que a gente não se vê, não tem pão. O ser humano não, o ser humano é difícil, o ser humano é complicado, o ser humano ele mente pra gente, ele trai a gente, ele engana. Eles falam isso. E por isso, né, que esse apego que a gente percebe nas pessoas hoje pelos pets, pelos animaizinhos. Eu escutei um pastor dizendo assim, que uma fiel lá da igreja disse para ele assim, o meu cachorro é um animal inteligentíssimo. Ele parece gente. Ele só falta falar. Aí o pastor virou para ele e falou assim, mas não é o seu animal que está parecendo gente. É você que está parecendo com os animais. Muitas vezes a gente se apega de forma até exagerada aos bichinhos. E um filósofo francês chamado Edgar Morin, ele nasceu no ano de 1921 e está encarnado ainda, comemorando 103 anos. E o Edgar Morin, ele é muito estudado nas universidades, somente nas universidades de cursos de humanas, é muito estudado o Edgar Morin. E o Edgar Morin, muito inteligente, escreveu vários livros, ele disse o seguinte, olha só o que ele falou. Ele estabeleceu duas leis para o ser humano. Ele disse assim, que o ser humano, nós seres humanos, somos seres sociais. Nós seres humanos somos seres sociais. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós somos extremamente e profundamente interdependentes. Nós precisamos muito uns dos outros. Por que nós precisamos dos outros? Porque nós somos seres que precisamos ser ensinados. Então, eu preciso do outro para me ensinar a falar. Eu preciso do próximo para me ensinar a andar, para me desenvolver como ser humano. Porque se eu não tiver o outro do meu lado, eu não vou aprender nada disso. Faz isso com o cachorrinho. O cachorrinho, assim que ele nasce, você pega aquele bichinho e leva para sua casa. Ele ainda está com os olhos fechados. E você leva para sua casa e você vai cuidar do seu cachorrinho, do seu animalzinho, com todo zelo e todo carinho. Vai dar para ele a melhor ração. Mas ele nunca vai sair da sua casa.
Ele vai sempre estar lá junto com você. Ele nunca vai encontrar, durante a vida dele, um outro animal da sua espécie. O que vocês acham que vai acontecer com esse animal? Nada. Por quê? Porque o animal, ele não é um ser social. O animal irracional, ele vive a vida instintiva. Então ele vai levantar a perninha para fazer xixi, se ele for macho, e ninguém vai dizer para ele que ele é macho e tem que fazer aquilo. Não, ele vai seguir o seu genoma, os seus instintos. Ele vai latir como qualquer cachorro no mundo late, mas faz isso com o ser humano. Se o ser humano fosse afastado do convívio social, por exemplo, deixado numa ilha, como aquela história do Mogli, que foi criado pelos lobos, se nós fizermos isso com o ser humano, se ele conseguir sobreviver, ele não vai aprender a falar, nem aprender a andar, porque ele precisa de um outro ser humano. Então, assim, Deus, quando nos criou, ele foi muito inteligente. Eu admiro Deus. Cada dia que passa, eu acho mais admirável Deus. Quando ele nos criou, ele nos fez muito dependentes uns dos outros. Aí mais alguém fala assim, mas por que o ser humano é tão ingrato? Por que ele mente para a gente? Por que ele me engana? Por que ele me faz sofrer muitas vezes? Como que nós vamos desenvolver as nossas qualidades? Como que nós vamos exercitar a paciência, a tolerância, o perdão, a misericórdia, se não for um exercício com o próximo? Como que eu vou aprender a ser paciente se eu não aprender a ser paciente no convívio uns com os outros? Então, se a reencarnação é uma escola, mas eu não consigo ser feliz. Então você não está buscando a felicidade onde que ela está de fato. Então, o ser humano, o outro ser humano, ele nos ajuda a nós desenvolvermos as nossas qualidades, os nossos traços positivos de caráter, que estão dentro da gente. A gente não tem que buscar eles em algum lugar, não, eles estão dentro de nós. Nós temos que aprender a desenvolver e trazer eles para fora. A nossa humildade, o nosso amor ao próximo, a nossa misericórdia, a nossa paciência, a nossa tolerância. Nós vamos aprender a desenvolver isso com o outro. Então, quanto mais eu me afasto do próximo, do outro, mais eu me estiono, menos eu cresço. No projeto Genoma, já ouviram falar do projeto Genoma? O projeto Genoma foi uma pesquisa patrocinada pelo governo americano que investiu milhões de dólares no projeto Genoma e que envolveu vários países nessa pesquisa, inclusive o Brasil fez parte. O projeto Genoma levou mais ou menos uns 10 anos até a sua conclusão. Parece que terminou lá pelo ano, acho que se não me engano foi 2003, 2004, 2005, uma coisa assim. E o projeto Genoma, ele tinha como objetivo pesquisar o nosso código genético e saber para que serve cada gene humano. Qual o objetivo dos genomas humanos? Para que serve? Então pesquisaram todos os nucleotídeos para saber a razão pela qual eles existem e para que eles servem. Então foi uma pesquisa muito demorada. Vocês imaginam pesquisar todo o genoma humano. Aí, no dia do lançamento do resultado dessa pesquisa, o presidente do projeto, chamado Sr. Francis Collins, um cientista renomado americano, ele, diante das câmeras, diante das pessoas, diante das autoridades, das academias de ciência, ele então expôs a conclusão a qual eles chegaram dessa pesquisa do genoma humano. E eles chegaram à seguinte conclusão:
que o nosso código genético, o código genético humano, pasmem, é 99% igual de um caroço de milho. Há alguns anos atrás, eu estive numa viagem aos Estados Unidos e eu fui hospedado lá na casa de uma conhecida. E me chamou a atenção, quando eu estive lá, de uma notícia que eles estavam veiculando pelos meios de comunicação lá daquele país, da preocupação dos órgãos de ciência com relação a uma doença, uma enfermidade chamada Crohn. Não sei se vocês já ouviram falar. O Crohn é uma doença autoimune e que provoca uma infecção, né, no trato gastrointestinal. É uma doença que não tem cura, de autoimune, então a pessoa tem que se medicar durante a vida inteira. E aí eles estavam preocupados, lá nos Estados Unidos, por causa do surgimento dessa enfermidade, dessa doença, em crianças. Sim, crianças estavam apresentando essa doença. E em outros países, como no Brasil, por exemplo, ela só surge na fase adulta. Vamos fazer um jogo de bicho aí. Então, eles estavam preocupados com isso. Por quê? Estava acontecendo esse tipo de coisa lá nos Estados Unidos. E aí, eles chegaram à conclusão, em estudos que eles realizaram, que essa doença, ela estava surgindo em crianças. Sabe por quê? Excesso de limpeza. Porque os Estados Unidos, né, como países do primeiro mundo, eles têm muito mais acesso, eles têm muito mais recursos econômicos, tecnológicos. Então, lá nos Estados Unidos, eles não usam ar-condicionado, normalmente. Eles usam climatizadores. Quem já teve nos Estados Unidos sabe como é que funciona lá. Então, lá todas as casas têm climatizador. O que é um climatizador? O climatizador é um aparelho que, quando está frio, ele esquenta o ambiente, e quando está calor, quando está quente, ele esfria o ambiente. Então, ele mantém a temperatura dentro da casa constante, 20 e 21 graus. Então, o climatizador, lá nas residências americanas, eles ficam ligados 24 horas por dia. E todas as casas lá, eles têm por hábito manter todas as janelas e portas fechadas. Então, eu cheguei no hotel lá, primeiramente, eu quis abrir a janela, mas a janela não abria. Lá é sempre tudo muito fechado. Então, o que acontece? Se você mantém todas as portas e janelas fechadas, e você mantém o climatizador funcionando, ele vai criar, o climatizador, uma pressão positiva dentro da casa, em relação à parte externa. Essa pressão positiva interna impede que entre poeiras, bactérias, mosquitos, mesmo porque as janelas e portas estão sempre fechadas. Lá nos Estados Unidos, as pessoas, elas têm por hábito também nas casas ter um banheiro para cada pessoa. Então, uma casa de cinco pessoas, uma família de 5 pessoas, praticamente tem um banheiro para cada um. Então, as pessoas lá, elas não dividem os banheiros. Cada um tem o seu. Ou seja, elas não compartilham as bactérias e os germes. Ai, que horror! Olha, descobriram que essas crianças estavam desenvolvendo o Crohn em virtude do seu sistema imunológico enfraquecido. Um amigo meu teve um netinho há um tempo atrás, e aí ele me convidou para ir visitar o seu netinho, que tinha nascido, estava com 2 meses de idade. Eu entrei na casa dele, e aí ele me levou no quarto onde estava o seu netinho.
Quando eu entrei no quarto, as janelas todas fechadas, a luz apagada, ficava aquele breu. Aí eu tive que passar álcool na minha mão para me aproximar do berço onde estava deitado o seu netinho. E eu passei álcool nas mãos, não para pegar no bebê, não era para pegar no bebê, para encostar na cama, no berço. O exagero que as pessoas muitas vezes têm com relação a isso. Uma mãe, vejam só, uma mãe que abraça e beija o seu bebê, ela está coletando bactérias do bebê, da criança. Essas bactérias entram na corrente sanguínea da mãe. O sistema imunológico da mãe desenvolve anticorpos para aquelas bactérias que ela subtraiu do bebê e ela devolve para o bebê as enzimas que vão combater aquelas bactérias através do leite materno. Não é fantástico? Deus é demais, não é? Muito inteligente ele. Muito mesmo. Quando ele nos fez assim. Muito interdependentes uns dos outros. Então, para a gente crescer, para a gente evoluir, nós temos que estarmos juntos. Nada de ficar distante. Temos que abraçar os outros, temos que beijar, temos que estar sempre em contato. Na época da Segunda Guerra Mundial, uma outra questão importante com relação a esse tema. Na época da Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler, ele pretendeu criar uma raça pura. Vocês já devem ter lido e ouvido falar sobre esse tema, da raça pura ariana. Então, o que Hitler fez? Ele começou a separar crianças assim, com uma idade entre 4 e 5 anos. Essas crianças passavam por uma análise médica, onde era medido o tamanho do seu nariz, o tamanho da sua cabeça, a cor dos seus olhos, a cor dos cabelos, porque elas tinham que ser perfeitas. E essas crianças que eram selecionadas depois dessa averiguação, elas eram selecionadas e levadas para uma comunidade onde elas iriam viver juntas e iriam se procriar, e com isso Hitler intentava criar uma raça pura de pessoas bonitas, louras, de olhos azuis, perfeitas. O Hitler, ele não ganhou a guerra e esse seu projeto não pôde ser concluído. Pergunto para vocês, vocês acham que Hitler teria conseguido criar realmente uma raça pura fazendo isso que ele estava fazendo? O que vocês acham? Conseguiria? Não. Vocês imaginam, por exemplo, a gente pega pessoas, imagina assim, pessoas que têm uma beleza estonteante, as modelos, manequins, são pessoas bonitas, perfeitas fisicamente. Se essas pessoas fossem conviver juntas e se relacionassem, vocês acham que não só ia nascer pessoas bonitas, perfeitas? Não? Por que não? Hã? O que tem o DNA? Então, mas aquelas pessoas, geralmente, por exemplo, quando o pai e a mãe têm um filho, eles não nascem parecidos com os pais? Nascem. Por que isso não daria certo? Por que será? Oi? Então, não é por isso. Sabe por que não daria certo? Eu vou explicar. Nesse projeto Genoma, eles descobriram também uma coisa fantástica. Eles descobriram que quanto mais as raças se misturam, mais elas evoluem.
do ponto de vista fisiológico, biológico. Quanto mais a gente se mistura, o preto com o branco, com o oriental, com o asiático, com o índio, quanto mais a gente se mistura, mais perfeito do ponto de vista fisiológico a gente fica. Por isso que o Brasil é um país de pessoas muito bonitas. Por quê? Porque nós somos aqui um caldeirão de raças, de todas as partes do mundo. Então, se a gente se isolar, a gente não cresce. Se a gente se afastar das pessoas, a gente não evolui. Perceberam o quanto que é importante o nosso próximo na nossa vida? Estão acompanhando o raciocínio? Vocês concordam? Muito bem. Mas acontece com relação a essa questão genética e o descobrimento do funcionamento do nosso código genético e das possibilidades de alteração no código genético, surgiram algumas coisas que ficaram meio estranhas. Eu morei em uma casa que tinha um galinheiro. E eu era pequeno, tinha uns 7, 8 anos. E eu me lembro bem do galinheiro que ficava no fundo da casa e que tinha um galo lá que não gostava de mim. E eu vou contar para vocês por que esse galo não gostava de mim. Porque era só eu me aproximar do galinheiro, ele já começava a ciscar querendo me bicar. E já chegou a me bicar umas 2 vezes. Mas o cientista, de posse dessas informações com relação ao código genético e as facilidades que a ciência e o conhecimento e as pesquisas possibilitaram fazer alterações no código genético, o que os cientistas fizeram? A gente gosta muito de comer carne de frango. E a parte do frango que mais apetece a maioria das pessoas é o peito do frango. Porque no peito do frango você faz filé, você faz um ensopado, você faz um monte de coisa, faz um estrogonofe de frango. Então, o que os cientistas fizeram? Fizeram uma alteração genética no frango para que ele nascesse com o peito grande. E aí, então, era engraçado você ver lá no laboratório do centro de pesquisa, era engraçado ver aquele frangão, né? Grande, enorme, com aqueles peitos enormes, mas só que as pernas dele fininhas, pequenas, ele não conseguia se manter em pé. E caía. Não deu certo. Voltaram para a prancheta do laboratório, fizeram mais algumas alterações genéticas e fizeram então aquele frango, peito grande, com as pernas grossas. A gente conhece esse frango, não conhece? Não conhece? O Chester. O Chester é um frango com alterações genéticas. Mas quando eles fizeram essas alterações genéticas nesse frango, ele ficou um galo esquisito. Não era um galo igual os outros normais. Porque não sei se vocês já tiveram galinheiro, quem já teve galinheiro, né, o pessoal mais antigo, que conviveu assim, né, com casas que tinha galinheiro, deve se lembrar que o galo, quando ele quer cobrir a galinha, ele começa ciscando primeiro. Aí depois ele cobre a galinha, acasala com a galinha. Aquele frango não. Aquele frango, ele não fazia isso. Ele ia direto cobrir a galinha. E as galinhas começaram a se incomodar, achando esse frango estranho. Esse galo é muito estranho. E outra coisa, ele não cantava. Ele não cantava, como todo galo canta de madrugada, né? Esse galo não cantava. Mas então eu morava nessa casa que tinha esse galinheiro e era muito engraçado. Porque eu percebia que esse galo não gostava de mim e eu achava que ele não gostava de mim por algo que tinha acontecido. Porque eu resolvi uma certa vez dar um banho no pintinho. Eu queria fazer como minha mãe fazia comigo. Ela me colocava numa bacia, antigamente era assim, né? Uma bacia de alumínio grande,
e me dava banho na bacia. E eu então apanhei o pintinho e fui dar banho no pintinho, dentro da bacia. E o galo de olho. E eu dando banho no pintinho, enxuguei o pintinho, mas quando eu tirei ele, eu percebi que eu havia quebrado uma patinha do pintinho. Quebrei a patinha do pintinho. E aquela patinha ficou. Aí o que eu fiz? Eu peguei um palito de dente, eu coloquei aquele palito de dente assim na perninha do pintinho e amarrei uma linha. E cuidei daquele pintinho durante alguns dias. Levava lá aquela querela para o pintinho comer e cuidava do pintinho. Depois de uns dias eu desenrolei aquela linha, tirei o palito e a perna do pintinho ficou dura. Deu certo. Só que ficou, quando eu colei a patinha do pintinho, ficou um pé para frente e um pé para trás. Isso faz um curupira, né? Isso é só figura de retórica. Mas eu colei o pé para trás. E o engraçado é que o pintinho não conseguia andar. Porque ele dava um passo para frente e um passo para trás. Passo para frente. E não saía do lugar. E aí ele cresceu e fazia buraco no galinheiro. E ficava lá. Imagina o mentor, hein? Teu mentor te olhando. Ele fazia assim, ó. Meu mentor fazia assim, ó. Quem já teve galinheiro aqui sabe como galinha é um ser interessante. Hoje o pessoal mais novo, né, vai comer um frango, aí pega o frango no supermercado, está embrulhadinho, né? Eu acredito que tem muita criança hoje que come frango e nem sabe que aquilo é uma galinha. Acha que aquilo, sei lá, deu em árvore, alguma coisa. Não sabe o que é um bichinho. E eu tinha esse galinheiro e era engraçado, pessoal. Preciso contar isso para vocês, porque é uma coisa assim muito interessante. Vocês já viram galinha quando vai dormir? Então começa a escurecer e a galinha já começa a ir para o puleiro. E lá na sacada que eu morava, dentro do galinheiro tinha um pé de goiabeira. E as galinhas gostavam de fazer puleiro nos galhos da goiabeira. E teve uma noite, aliás, teve um dia que aconteceu um eclipse. E aí então escureceu de repente e as galinhas começaram a se acomodar nos galhos da goiabeira. Vocês já viram galinha quando ela vai dormir? Mas elas fazem uma bagunça. Elas ficam cocorocando e ficam se arrumando no galho. Aí uma galinha cai embaixo, ela sobe de novo e fica até elas se acalmarem e adormecerem. E nesse dia, escureceu rapidamente, as galinhas apressadamente foram para o puleiro, mas de repente clareou de novo. Eu fiquei imaginando o que as galinhas estavam pensando, né? Mas que raio de noite curta! Bom, eu vou parar de falar do bichinho aqui, que o Wilson está olhando feio. Ele está nervoso. É que deu o pintinho. O pintinho não durou muito tempo. Felizmente ele morreu logo. O galo ficou com uma raiva de mim. Eu fico parecendo galinheiro e vinha imitar. Tu vai comer galinha que não tem gatinho, não? Eu não como carne. Bom, vamos falar de coisa séria. Vocês devem estar se perguntando o que tudo isso tem a ver, né, com o relacionamento social. Muita coisa a ver. Ó, na década de 80, um cientista francês,
ligado lá às universidades de pesquisa da França. O nome dele é Aspect, o nome dele. Na década de 80, ele realizou uma experiência incrível, fantástica. O que ele fez? Ele pegou uma partícula subatômica e deslocou ela do núcleo. Vou explicar para vocês. Vocês sabem o que é uma molécula? Uma aula breve de química do segundo ano do ensino médio. Quem não foi, faltou na aula, eu vou dar uma repassada rápida. Uma molécula, por exemplo, uma molécula de água. Uma molécula de água. Tem 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Certo? Dois átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Isso é a molécula de água. É a menor parte de uma matéria, de um elemento. Água. Então, se você pegar milhões de moléculas de água, você pode formar uma gota de água. Mas aquela molécula é água. Dos 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. O átomo que compõe as moléculas é formado por um núcleo. Nesse núcleo existem prótons, que são elementos com cargas positivas. E em volta do núcleo existem elétrons, que ficam ali circulando em volta do núcleo, que possuem cargas negativas. Lembram disso? Então, um átomo tem um núcleo com cargas positivas e em volta do núcleo partículas que a gente chama de elétrons com cargas negativas. Tá? Entenderam? Muito bem. O que esse Aspect fez? Você sabe que os elétrons, eles ficam circulando em volta do núcleo. Então você tem um núcleo aqui e os elétrons ficam circulando em volta do núcleo. São vários elétrons que tem. E esses elétrons que estão em volta do núcleo, eles são divididos em camadas. Lembram disso? Camadas. Então tem uma camada aqui que tem, por exemplo, 3 elétrons. Aí tem uma outra camada mais próxima que tem 2 elétrons. Aí tem uma outra camada mais próxima ainda do núcleo que tem 5 elétrons. Por exemplo. É assim que funciona um átomo. E esses elétrons, eles ficam mudando de lugar. Então, por exemplo, se um elétron dessa camada mais distante do núcleo pular para essa camada, um outro elétron aqui pula para aquela camada. E eles ficam assim, se movimentando na velocidade da luz. 300 mil quilômetros por segundo. Isso nunca foi visto pelo ser humano. Então, tudo isso é uma situação que foi constatada. Os elétrons em volta do núcleo. Entenderam até aí? Muito bem. O que o Aspect fez? Ele pegou um elétron desse aqui, pegou o elétron e tirou do núcleo e levou esse elétron para quilômetros de distância do núcleo. Entenderam o que ele fez? Então, tem o átomo, um núcleo, em volta do núcleo tem os elétrons, ele pegou esse elétron e tirou do núcleo. E acompanhou a consequência disso que ele fez. Ele observou tanto o comportamento daquele elétron que foi para muito longe, como aqueles que ficaram em volta do núcleo. Então, eles acompanharam, a equipe de pesquisa acompanhou o comportamento desses elétrons, tanto o que foi levado longe, como aqueles que ficaram, acompanharam. E eles perceberam o seguinte, olha que interessante, eles perceberam que quando aquele elétron que estava distante lá, quando ele se movimentava, aqueles aqui também se movimentavam. Então esses se movimentavam e aqueles também. E aí ele pensou assim, bom, então deve existir entre eles, entre esse aqui que foi levado à distância com aqueles que ficaram aqui, existe entre eles uma comunicação. Então eles conversam. Olha, eu vou agora ir para lá. Aí aquele lá vai para lá, e para cá, e assim por diante. Então ele chegou a essa conclusão. Então eles devem se conversar. Só que é o seguinte,
não existia, ele percebeu isso, que não existia nenhum atraso de velocidade na movimentação desse elétron com esse. Não existia nenhum milésimo, bilionésimo, nancronésimo de segundo de atraso. Se não existia nenhum atraso, ele pensou assim, então, essa comunicação, se existe, essa comunicação entre eles tem que ser acima da velocidade da luz. Estão entendendo? Muito bem. Não existe nada acima da velocidade da luz. Nada. Então o que aconteceu? Aí ele chegou à conclusão final. Sabe qual é? Você tem ideia? Você vai tomar água. Ele chegou à conclusão que ele não conseguiu tirar nada de lugar nenhum, porque nós não conseguimos afastar uma coisa da outra. Na verdade, ele levou a distância, mas ele fazia parte daquele núcleo. Nós não conseguimos afastar, nós não conseguimos nos separar. Nós fazemos parte das estrelas, nós fazemos parte dos sóis, das galáxias, de todo esse universo que está ligado em nós. E nós estamos ligados neles. É ilusão imaginar que nós possamos viver sem o outro. E mesmo quando a gente se afasta, e mesmo quando a gente está distante, sozinho, nós não estamos. É a maior ilusão que a gente pode ter. Nós somos infinitamente interdependentes uns dos outros. Nós precisamos do nosso próximo, do nosso lado. Quanto mais próximo, melhor para nós. Mais a gente cresce, mais a gente evolui, mais 20 famílias que moravam nesse prédio, inclusive a minha. Olha, quando você mora num prédio de apartamento, todos os apartamentos são seus vizinhos. Outro dia eu cheguei para minha filha lá e perguntei para ela assim: você sabe o nome da moça que mora nesse apartamento frente do nosso? Que moça? Essa moça aqui em frente. Aqui? É, aqui em frente. Sabe o nome dela? Eu não. Sua vizinha. Todos nós somos vizinhos no apartamento. Então era engraçado pegar o elevador de manhã. Já pegaram o elevador? Pegaram o elevador. As pessoas às vezes têm medo de se olhar. É olhar para alguém assim, a pessoa não olha. Então entra no elevador, olha para cima. Hoje é mais fácil, pega o celular, né? Fica mexendo no celular. São vizinhos. Moram juntos. Não se olham. Quando a gente passa por alguém, conhecido ou não, e dá bom dia. Bom dia! Quando você dá bom dia para alguém, pensa bem. Quando você dá bom dia para alguém, você pensa realmente que você está desejando para aquela pessoa um bom dia? Você pensou isso? Não. É uma mecânica. Né? Um hábito. Bom dia. Você nem pensou. Tem um bom dia. Bom fim de semana. Você pensou que aquela pessoa tenha realmente um bom fim de semana? Quando você fala para alguém boa noite, você está desejando que aquela pessoa fique presa no corpo durma a noite toda? Você pensa, olha, tomara que você tenha uma boa noite, que você possa se desprender do corpo, que você possa ir numa colônia, estudar, aprender, trabalhar. Nós não pensamos. Eu li um livro de um psicólogo de São Paulo, que fez um mestrado de psicologia social, e ele escreveu um livro. Eu li esse livro. O nome do livro é Pessoas Invisíveis. Existem na sociedade pessoas que são invisíveis a nós. Nós não vemos. Então, para provar a tese dele, que era o mestrado que ele estava fazendo, o que ele fez? Ele se matriculou lá na universidade, que era na USP, e foi trabalhar de gari. Então, nos momentos em que ele não estava estudando, não estava lá na classe,
nas aulas, ele vestia o uniforme de gari, lá da universidade, punha o bonezinho e caminhava pela universidade limpando as calçadas, os corredores. Passavam por ele pessoas que estudavam com ele, professores, e não viam. Essas pessoas, muitas vezes, para nós, é como se fosse um poste, uma árvore, que a gente não vê. Se você se veste bem, ou se você passa dentro de um carro do último tipo, carro importado, você é notado, é observado. Mas se você se veste assim, de forma simples, não olham para você, não veem você. Depois que eu li esse livro, eu fiquei preocupado. E comecei a, quando dar bom dia para as pessoas, pensar naquilo que eu estava falando. E eu tenho até hoje o hábito de sair cedo de manhã, 6 e pouco, para ir caminhar na praia. E aí, não sei se vocês sabem, aquelas moças, as galinhas, elas já estão ali desde as 6 horas limpando a praia da sujeira que as pessoas fizeram no dia anterior. Então elas estão lá varrendo. Eu passava por elas e eu começava, bom dia, bom dia, bom dia. Ganhava o meu comportamento, porque as pessoas não fazem isso. Eu fiquei preocupado. Então, quando a gente deseja boa noite para as pessoas, será que a gente está pensando mesmo naquilo que eu estou falando? A maior parte de nós, das vezes, nós fazemos essas coisas por hábitos. Então nós vamos fazer uma experiência aqui agora. O que nós vamos fazer? Quantas pessoas tem aqui mais ou menos, Valdez? Mais 100 pessoas? Tá. Então, existem 100 pessoas aqui agora conosco, do nosso lado. 100 pessoas. Eu vou então fazer o seguinte, eu vou contar até 3, e no 3, nós vamos dizer boa noite em voz alta para todas essas pessoas que estão aqui. Nós vamos dizer boa noite e nós vamos desejar realmente que essa pessoa tenha uma boa noite. Nós vamos pensar naquilo que estamos falando. Ok? Então eu vou contar até 3 e no 3 nós vamos dizer esse boa noite para todos os 100 que estão aqui em voz alta. Então vamos lá. 1, 2, 3. Boa noite! Arrepiou? Se não arrepiou, então boa noite não foi muito bom. Muito bem. Quantas pessoas tem no planeta? 8 bilhões e 100 milhões de pessoas. Encarnados, né? Porque tem os desencarnados. Mas encarnados são 8,1 bilhão de pessoas. 8,1 bilhões de pessoas. São todos nossos irmãos. Todos eles estão conectados e ligados em nós. Lembra da partícula? Ele levou para longe, mas não estava desligada, desconectada. Ela fazia parte ali do núcleo. Todos nós estamos todos conectados uns com os outros. Então o que nós vamos fazer? Vou apagar a luz, vou fazer um relaxamento, vocês vão fechar os olhos e depois eu vou contar até 3 e nós vamos dizer boa noite em voz alta para 8 bilhões de pessoas no planeta. Quem é mais sensível, quem é médio, vai sentir. Porque essas pessoas que nós vamos dizer boa noite e desejar para elas realmente uma boa noite, elas vão nos responder. Elas não precisam nem pensar, mas elas vão nos responder. Como aquela partícula. Ela mexeu ali, a outra mexeu lá. Lembra? Então, muito bem, pode apagar a luz.
Muito bem. Então agora todos vocês vão procurar assim uma posição o máximo possível confortável sobre a cadeira. Não é uma cadeira estufada nem nada, né, Cláudia? Mas vamos procurar assim uma posição que vocês se sintam confortáveis. Coloque os seus braços, suas mãos sobre as pernas, e vocês vão fechar os olhos. Eu vou então pedir para que vocês respirem tranquilamente. Respirem como normalmente vocês respiram. Só que hoje, agora, vocês vão respirar e sentir o ar entrando e o ar saindo de seus pulmões. Respire. Na medida que você respira, você vai sentindo que os seus braços, as suas pernas e todo o seu corpo muito relaxado. Então, respire e relaxe. Respire e relaxe. Relaxe profundamente. Relaxe seus músculos, relaxe seus nervos, relaxe seu peito, suas costas. Relaxe também os seus pensamentos. Respire e relaxe. Relaxe. Nós vamos então agora, em voz alta, desejar boa noite para todos os nossos irmãos que fazem parte desse planeta. Todos os nossos irmãos encarnados, que estão todos conectados a nós. 1, 2, 3. Boa noite! Meus irmãos, pela paciência, muito obrigado. Eu que agradeço. Quem costuma estudar sobre Jesus pode imaginar a alegria imensa que está sentindo de ver tantas pessoas juntas, tantos irmãos aqui prestigiando essa Semana Espírita, a 72ª Semana Espírita, a diretoria, todos que fazem parte da USE Intermunicipal estão de parabéns, porque a nossa casa prestigiou vocês. Nós enviamos vários recados para que viesse mais cedo, que teria o nosso coral Canários de Francisco. Então, todos nós aqui somos muito gratos a vocês, estabelecendo nesse momento um elo de amizade para o futuro, e nós esperamos que nos próximos anos a nossa casa seja convidada outra vez, e nós agradecemos muito, tá bom? Olha, a nossa casa oferece um mimo para você, viu, professor? É, para você. Agora nós vamos dar o passo coletivo, tá? Depois do passo coletivo, aí você termina o ensinamento, tá bom? Eu fiz uma colinha aqui que eu fui pego de surpresa, eu não sabia. Nosso irmão, o Zezinho, ele quer fazer uma entrega de um livro também para o palestrante. Bem, nestas 72 Semanas Espíritas, no Movimento Espírita de Santos, nós vamos oferecer ao Denison uma lembrança do nosso Movimento Espírita de Santos. Esse terra de pioneiros
retrata a existência de algumas casas que acompanharam essas 72 semanas espíritas. Entre elas, a casa da qual o Davidson faz parte, que é a Manjedoura de Belém. Então, Davidson, para reforçar mais essa relação do movimento espírita com você, oferecemos ao senhor Terra de Pioneiros, tá bom? Primeiramente, nós queremos agradecer aos dirigentes dessa casa, nossa amiga Claudete, que tantas vezes nos convidou para que viesse conhecer a casa. Infelizmente, tivemos uma grande oportunidade num evento tão maravilhoso, né? Então, obrigado, Claudete, obrigado, Zércio, pelo acolhimento. Obrigado, trabalhadores desta casa. Obrigado por esses momentos maravilhosos que vocês nos proporcionaram. Em nome da diretoria, a gente agradece veementemente por esses convites e por vocês estarem aqui prestigiando a nossa casa. Tá? Agradeço aos canários, né, de Francisco, que nos alegraram, harmonizaram o ambiente com suas músicas maravilhosas. Agradecer ao palestrante da noite. Hoje eu aprendi com ele. Meus conhecimentos galináceos foram aumentados, né? Minha mãe criava galinha. Quando você começou a contar a história, eu viajei, cara. Eu via galinhas pinos nos pés de laranjeira. Fiquei muito entusiasmado com a sua palestra. Eu gostaria que você fizesse essa palestra lá na Seara de Jesus. Eu não me apresentei, eu sou o Uri Resch da Seara de Jesus, né? Então, próxima quarta-feira, dia 17, às 20 horas, nós estaremos. É quinta? Tem certeza? Tá bom. Então, quinta-feira, dia 17, na Carvalho de Mendonça, 79, o palestrante será Adeilson Salles. Esse homem é extraordinário. Aliás, todos os palestrantes foram escolhidos com muito critério, né? Ele já escreveu mais de 80 livros e o forte dele é a mocidade. Ele escreve e tem uma linguagem direta com os jovens. E ele vai fazer a palestra, né? Eu não me lembro agora se alguém lembra do tema. Construtor de atos. Construtor de atos, anotei aqui, ó. Construtor de atos. É isso, tá? Então, quinta-feira, dia 17, às 20 horas, na Carvalho de Mendonça, próximo do Canal 3, próximo da Seara de Jesus também. Já vão aprendendo o caminho. Todos estão convidados para participar e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, tá? Obrigado a todos. Obrigado, Claudete, pelo convite. Obrigado a todos vocês. Obrigado, Rob. Obrigado, Zé Maria, porque eu tenho certeza, com a qualidade e o nível da gravação profissional deles, muitas pessoas que não estiveram aqui terão a oportunidade de conhecer o conteúdo e a beleza do que foi essa noite aqui no Recal. Que Deus nos abençoe. Felicidade para vocês. E vamos fazer um Pai Nosso antes de terminar, para que a gente possa completar esse trabalho mediúnico que aconteceu aqui hoje à noite. Obrigado, Jesus, por tudo. Pela alegria do reencontro de tantos amigos, pela alegria do reencontro de tantos
espíritos amigos também. E que possamos nessa noite estarmos sempre juntos, amadurecendo nosso espírito, nos reencontrando e trabalhando para Jesus. Que Jesus nos abençoe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem terrena. Que assim seja. Que Jesus, no seu imenso amor por todos, reconduza todos aos seus lares quando sairmos desta casa de luz na noite de hoje. Um abraço a todos. Graças a Deus. Até a próxima. Eu espero que segunda que vem vocês venham. Todos. A maioria está aqui, mas tem uns turistas que estão aparecendo hoje. Graças a vocês. Então, vamos continuar aí, senão eu vou trazer os canais de novo.